em caso de vitória de Lula, por exemplo, Tá. quais setores ou papéis vocês acham que vão surfar melhor essa eventual vitória? Como é que tá a cabeça de vocês? Cara, eu acho que tem um jogo micro para ser feito ali, setorial. Eu acho que vier o Lula, cara, eu acho que a Petrobras... Fala pessoal, estamos começando o nosso Zcast episódio número 4 com uma gestora bastante especial aqui, com 4 anos de existência, Novos Capital. Vai ser um bate-papo muito interessante sobre cenário, a parte macro, né? Sobre papéis, sobre qual candidato vai ganhar, né? Qual o cenário melhor para cada candidato, Lula, Bolsonaro. A gente vai falar muito sobre isso hoje, sendo apartidários mesmo. Vamos ver o que o gestor vai falar aqui, né? Estamos com o nosso querido Daniel Nigri, que hoje já mandou uma piadinha de manhã aqui, falando que a Novos Capital, que tem 4 anos, quando chegar a 30 anos, se vai ser a Velhos Capital, piadinha de quinta série. Até peço desculpa por relatar isso para vocês. Fala, Daniel, qual a sua expectativa para esse Zcast de hoje? Fala aí, tudo bem? Zatarra, beleza? Muito prazer estar aqui de novo, 4º episódio do Zcast. Estamos aqui também com a Novos Capital, uma casa nova. É importante a gente ter gestoras novas também no mercado, até porque acaba trazendo coisas diferentes. E eu acredito que uma das coisas que eu acho mais legal é porque investe em várias caixinhas. E a gente vai ver isso, é algo que eu acabo trazendo muito para os meus seguidores, para os investidores que me seguem. Também essa questão de você alocar em diversas classes de ativos, uma vez que dificilmente você vai ter todas as classes de ativos num ciclo ruim ou todas num ciclo bom. E na hora que você junta tudo, você vê que você acaba tendo uma rentabilidade melhor do que a média, principalmente quando você olha a longo prazo. Eu acabo usando muito isso com relação a essa alocação estrutural e estou muito curioso para saber qual é o racional deles de alocação, se eles mantêm uma alocação por peso normal sempre, se eles variam ao longo do tempo, mas tudo isso a gente vai ver e vai falar nessa live de hoje. Excelente. Antes de passar para o Galindo aqui, eu queria pedir para vocês encarecidamente curtirem esse vídeo que está saindo no YouTube também, o pessoal que está assistindo nas plataformas digitais também, seguirem o Zcast para ver as novidades, os novos podcasts com gestores aqui. Então, antes de passar para o Galindo aqui, eu queria pedir encarecidamente para você essa gentileza e compartilhar também nos grupos. Galindo, cara, grande prazer ter você aqui, a Novos. A gente tem recebido perguntas da gestora quase todos os dias, fundos que têm se destacado. É uma gestora que tem 4 anos, mas a galera já tem um histórico bem maior. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Nesse início, a gente pode falar um pouco mesmo sobre a gestora, como é que foi a criação dela, né? Desde que ela existe, e a sua história no mercado também, para a galera contextualizar nesse início. Boa tarde, Galindo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Nigri. É um prazer grande aqui em nome da Novos ter essa oportunidade, né, de estar falando, né, com o público, né, democrático, né, que tem tanto acesso de vocês. A Novos, ela tem 4 anos, como você falou. Nós temos 22 pessoas na gestora, 1,1 bi sob gestão. Tá? É uma casa macroeconômica, tá? Então os mandatos são de fundos multimercados, tá? E que gradualizam risco. Tá? O principal produto da casa é o Novos Macro, é um produto que nesses 4 anos está entregando um histórico ali ao redor de 200 do CDI, tá? Que é um histórico que nos orgulha. Né? A gente tem um outro produto que é um fundo que é 1/3 do risco dele, que é o Novos Institucional. É um produto que é para dar 120 do CDI, 115, 120, que nesse mundo, né, quando o juros estava abaixo de 2, não tinha tanta atratividade, mas nesse mundo de juros, né, acima de 10, né, 120 do CDI já é um nominal super interessante, né, que tem tido um apelo legal. A gente tem um fundo que tem uma pitada maior de risco para a Bolsa, que é o Novos Retorno Absoluto, tá, que é um produto que tem como neutro 40% comprado em ações, e ele corre 2 vezes o risco do macro. Tá? Então, é um produto que sempre tem mais risco de bolsa. E a gente tem um produto que tá num momento super bacana, que é o Novos Renda Fixa. O produto tem mais de 3 anos e pouco de histórico, que está entregando 200 do CDI, rodando, né, com risco moderado, assim, líquido. Um produto que tem crescido bastante e que também, nesses 3 anos e pouco, está entregando 200 do CDI. Então, estamos bem felizes ali com a história. A gestora, como você comentou, né, os principais sócios, né, e gestores responsáveis pela decisão de investimento têm todos 22, 25 anos de mercado. Tá? A gente passou por grandes casas.
Eu e o Luiz André, a gente trabalhou por mais de 15 anos no BTG Pactual, sempre na asset do banco, então sempre fazendo gestão de fundos de terceiro. O Portela trabalhou mais de 15 anos no Banco Modal, que é um banco oriundo de ex-sócios do Garantia, foi tesoureiro do banco, depois assumiu a asset em 2012, é um portfólio manager originalmente de renda fixa, né, mas que hoje em dia olha tudo. E tem o Perdigão, né, que foi do BBM, que também é uma grande escola, foi sócio do BBM, fazia dívida externa lá, na época que o Brasil tinha dívida externa, que era um mercado grande, e depois ele foi da equipe do Roberto Campos, né, no Santander, ele era responsável pela parte internacional lá da tesouraria do Santander. Então, só falar pro Perdigão aqui, não é o Perdigão que a gente fez uma live com a galera da marca, né, com o Bruno Coutinho, ele falou de Perdigão lá também, que é o sócio deles, mas não é o mesmo não, tá? É gente outro finíssima. Perdigão. O Perdigão de lá também é gente finíssima, é um cara disso, né, que Sim. trabalhou no Opportunity, é um outro Perdigão, é o Luiz Paulo Perdigão que trabalha conosco, e aí a equipe de 22 pessoas, a gente gosta muito de falar isso, né, é importante ter na estrutura mais gente que pensa diferente, né, mais gente inteligente junto, com diferentes gerações, né, porque as coisas vão mudando no tempo, a forma como você tem que analisar investimento, tomar decisão de investimento. Então é isso, é um processo evolutivo. A gente começou a empresa há 4 anos atrás com o nome de Novos, na linha de um posicionamento de comunicação. Tá? Assim, a empresa tem muito essa preocupação. Antigamente você tinha a placa de um banco para ter recursos sob gestão, né, e acessava clientes mais private, que tinham, né, acesso a produtos diferenciados. Hoje em dia, com a tecnologia chegando, o trabalho de todos vocês, né, a gente tem quase 10 mil clientes nos fundos. Excelente. E como é que a gente dá satisfação dos nossos acertos, dos nossos erros, como é que a gente é transparente e fica próximo. Então, a empresa desenvolveu um projeto de comunicação, que acho que foi pioneiro ali, foi bem sucedido. Quem puder nos seguir aí no Instagram e nos canais do YouTube. Cara, a gente faz um trabalho com bastante afinco ali, assim, tenta usar uma linguagem coloquial, simples, objetiva e não muito longa para passar o que é o nosso cenário de mercado, o que são as posições e as pessoas entenderem o balanço das cotas dos fundos da Novos. Muito bom aquele jabá das redes sociais aqui. A galera da Novos realmente trabalha muito bem em redes sociais, como poucas gestoras aqui no Brasil, pelo menos. Né? Obrigado por essa apresentação inicial. Antes de passar para o Daniel aqui, já que você falou da equipe um pouco, se você pudesse falar nesse início, né, como é que fica a solidificação das ideias dentro da gestora, o que cada um fica, quantos ali na parte macro mesmo, raiz ali, juros, câmbio, commodities, ações. Fala um pouquinho dessa galera, o que cada um faz e como é que é o confronto de ideias dentro da gestora. Bacana, cara. Isso é o nosso dia a dia, né? Boa. É bem dinâmico, tá? A gente basicamente vem do macro, né, para qual ponto do ciclo econômico, né, que os países estão passando, né, em termos de inflação, de atividade, de relação de trocas, né, de contas externas, né, e aí a gente vem vindo para tomar decisão de investimento e cruza com o micro, que é a parte mais fundamentalista, né, de análise de empresa, num jogo de alocação setorial, né, quando a gente resolve ter apostas a favor ou contra na bolsa. Tá? A gente não tem um viés, né, comprado, então muitas vezes a gente faz apostas contrárias, achando que a bolsa vai cair. Operou short também? Operamos então, short, e sempre em ativos líquidos, tá? A gente não faz nada de crédito em nenhum produto da casa, nem no renda fixa. É uma pergunta que muitas vezes nos é colocada, né, porque acho que uma grande concorrência de alocação ali são os fundos de renda fixa, de crédito, né, que são mais reloginho. Perfeito. E que quando tem um outro default ele tem uma queda. O nosso produto não, ele tem risco de mercado. Tá? A gente opera juros, moedas, bolsas e commodities em ativos líquidos, tá? De uma forma bem dinâmica, tá? Um macro trading é um pouco a nossa cabeça. Então o que a gente vê? A gente fica numa discussão incessante, né, de... Ativos líquidos para você de corte ali, como é que seria assim, de capitalização market cap ali na bolsa, por exemplo? Que fazem carnaval, assim, em termos de risco no fundo, são das 30, 40 ações mais líquidas da bolsa. Tá? Então o Oi não entra, né? Que triste. Não entra. Que pena. A gente nunca operou, ou se operou foi muito residual, assim. É mais as principais companhias mesmo, né, de liquidez, assim, que a gente opera. E é mais um jogo direcional, tá? Assim, achamos que... Eu acho que o fundo multimercado ele é um grande instrumento para, por exemplo, posições de renda fixa, né? Que é muito difícil para o investidor, pessoa física, operar. Né? O Banco Central vai parar de subir os juros, ou vai continuar a subir, ou vai subir menos, ou vai cair. Né? Ou a inflação, como é que uma pessoa física opera que achar que a inflação vai subir ou a inflação vai cair?
né? São instrumentos mais complexos, né? E que eu acho que um fundo multimercado é um bom instrumento de alocação para extrair esse dinheiro. Tá? Então, é basicamente isso. A gente fica ali estudando macroeconomia, né? Fica com discussões diárias, né, de o que aconteceu, né, nos overnights e buscando a simetria de preço. Né? Muitas vezes a simetria de preço está, né, na renda fixa, muitas vezes está em bolsa, muitas vezes está em moeda e muitas vezes a gente até usa um mercado como hedge do outro. Né? Às vezes a gente não quer ter uma exposição, por exemplo, muito exposto ao Brasil. Você pode fazer um juro longo ou uma bolsa casado com um câmbio, né, para proteger. Então é esse tipo de dia a dia ali que a gente tem. A gente vai falar um pouco sobre isso também antes da pergunta do Daniel, depois da pergunta do Daniel agora, que é a carta da gestora de agosto agora, que tirou o pé de bolsa brasileira, né? Então essa preocupação de vocês a gente vai querer saber daqui a pouquinho, né? Então continua aí, tá, gente? Fala aí, Daniel. Isso, vamos entender por que eles reduziram Bolsa Brasileira. Enquanto eu faço a pergunta, não deixem de curtir e se inscrever aqui no canal. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Normalmente, quando a gente tem um fundo multimercado que investe em diversos cenários, dificilmente uma pessoa vai conseguir olhar todos eles e, como você falou, tem 22 pessoas aí na equipe. Então, normalmente, e você pode me corrigir se eu estiver errado, você vai ter uma pessoa que vai ser mais especialista ou duas pessoas no cenário internacional, outra em juros, outra em renda fixa, outra em moeda, outra na Bolsa Brasil, enfim. E aí, existem exposições dentro da carteira que elas devem variar ao longo do tempo. Como é que funciona essa briga interna do cara falar assim, não, tem aqui uma oportunidade muito boa no internacional. O cara fala, tem uma oportunidade muito boa em moeda, eu tenho uma oportunidade muito boa em juros. Só que o dinheiro é um só, não dá para alocar em todos os lugares. Essa pergunta é muito boa. Porque assim, como a gente veio de lugar grande, trabalhou 15 anos num lugar grande, muitas vezes quando tinha um viés positivo, né, aí o cara de dólar está vendido no dólar, o cara de bolsa está comprado na bolsa, sim, e o cara de juros está aplicado nos juros. Né? Porque ele ganha sobre o gerencial do mercado que ele é especialista. Eu né? ainda posso piorar a pergunta, porque normalmente cada um tem a sua meta interna. Sim. Eu não sei como é que é feito isso para vocês lá. Então, o cara precisa bater a meta dele interna. E aí piora mais ainda, porque ele quer roubar o dinheiro do outro para bater a meta dele. O risco é finito. Tem a questão do bônus pool, né? Que tem a galera que ganha pelo seu book. A não ser que o bônus seja só único e exclusivamente global dentro do... É uma questão de alinhamento. No final é isso. Né? Então, né, como é que a gente faz no caso da Novos? Tá? Assim, da distribuição do prêmio de performance. Pois, graças a Deus, nesses 4 anos a gente veio performando bem. Então, quase em todos os semestres teve prêmio de performance, né? A gente pega 30% vai para dividendo, tá? 20% vai para ex-gestão. Porque, obviamente, tem os analistas, os economistas que contribuem, né, e que não estão tomando decisão, né, da mesa, né, de vou comprar ou vou vender, mas que contribuem muito para a profundidade. Né? Então, 20% vai para ex-gestão, para a turma de análise. E 50% vai para a mesa. Desses 50% da mesa, os 4 mais sêniores, que foi o que eu comentei, eu, Luiz André, o Portela e o Perdigão, metade a gente divide por igual. E a outra metade a gente distribui, né, da especialidade sobre o gerencial de cada uma das caixinhas. O que isso traz? Um alinhamento. Muitas vezes, se a gente acha que tem que comprar a bolsa, mas tem que comprar o dólar, estou dando um exemplo hipotético aqui, para ser hedge da compra de bolsa, né, a gente torce para que a bolsa suba mais que o dólar, né, e que a gente tenha um gerencial de cota positiva para o fundo. Né? E não é porque o gerencial de câmbio foi negativo, nesse caso hipotético, que a pessoa não vai ganhar bônus, entendeu? Então a gente é uma matemática, né? A gente tem a sociedade também, né? que as pessoas, conforme vão performando, vão meritocraticamente aumentando ou reduzindo a sociedade. A parte da sociedade é mais o casamento, né? São revisões anuais que a gente faz, e as distribuições de resultado a gente faz semestrais, mas com esse alinhamento. Aí tem, por exemplo, gestores, né, mais novos que estão em processo de formação. Né? Vou dar um exemplo aqui. Gestores novos da Novos. Novos da Novos. Do Gabriel, por exemplo, do Léo, que são especialistas. O Léo é um cara especialista em renda fixa, que opera renda fixa Brasil e América Latina. O dia dele é ficar focado para extrair valor com mais frequência no mercado de renda fixa, seja operando inflação ou vértices de juros. O Gabriel
é um cara de bolsa americana, é um cara que opera ETF de bolsa americana. Ele, que lá fora é muito líquido, né? E muitas vezes as teses que acontecem lá fora respingam o rebarba aqui no Brasil. Então, ele fica operando lá os setores da bolsa americana e os principais índices. Então, opera setor financeiro, que é o XLF, XLE, que é o setor de energia, a parte tech, aí opera a Nasdaq, que opera S&P, né? Ele ganha sobre o gerencial dele específico, mas ele traz muito input para quem é portfólio manager, que é a turma que é um pouquinho mais velha, né? Que somos nós 4, né? Que tem a capacidade já e uma longa estrada de mercado para estar operando todas as frentes. Entendeu? É uma engenhariazinha, assim, não é simples, tá? Mas é aquilo que eu estava falando. Eu acho que é muito mais produtivo, tá? Primeiro, você está numa gestora independente, né? Você não está numa grande estrutura onde você não tem jeito, acaba perdendo 20%, 30% do seu tempo com discussões, né, de um negócio que tem múltiplas linhas de negócio. Então você fica focado só em performar. E você pode usar um mercado contra o outro, né, sem esse egoísmo que você falou, que às vezes num lugar muito grande você fala assim, você é de bolsa, só pode operar bolsa, não pode operar mais nada. Aí você fica muito limitado e muitas vezes não é produtivo, entendeu? Então eu acho que é um desenho super bom, não à toa, acho que a indústria, né, mudou muito nos últimos 15 anos para essa direção. Tá? E aí vocês podem ter o percentual que for em cada uma das classes de ativos, porque acaba não tendo essa competição interna. Aí você tocou num ponto que é o seguinte, né? Quando está todo mundo tudo indo bem, é só alegria, né? E quando a gente erra, né? Aí entra um outro papel que assim, é super importante, tão importante quanto a gestão, que é controle de risco. Tá? Então, o fundo ele tem métricas de risco, né? Do fundo como um todo, né, que olha a cota. A gente tem, além das tradicionais VaR Stress, que é muito usada no mercado, a gente tem uma métrica de drawdown, que chama, que é a queda sobre o resultado máximo. Né? Pensa o seguinte, você tem a cota que tem foi... Tem gestor de risco para isso? Tem. Tá. Um cara de longa estrada também, 15 anos de mercado, já passou por a SPX 7 anos desde o início, ficou 7 anos lá. Um cara que entende muito de mercado local, internacional, né, que é responsável por isso, tirando todos os sistemas. Tá? O sistema de risco, qualquer boleto de qualquer gestor faz um upload automático para o sistema de risco e você tem todas as métricas ali online. Tá? Então, como é que é essa questão? Né? Assim, a gente tem a regra de queda sobre o resultado máximo, tá? O fundo como um todo, por mercado e por gestor. Tá? E a gente tem 3 bandas. Tá? Como todo mundo toma risco, a primeira banda bate com muita frequência. Tá? Quando vai para a segunda banda, o gestor já fica naturalmente fora da zona de conforto. Né? Já fica com aquele frio na barriga, fala, será que eu estou insistindo numa tese sendo teimoso demais, o mercado está mostrando que eu estou errado? Será que eu tenho que mudar um instrumento, deixar de operar um à vista, um futuro e botar em opção, que eu posso ter uma perda limitada? Se eu tiver errado, eu perco o prêmio da opção, mas eu não tenho, né, uma perda maior, né, sobre uma tese que você está buscando. Tá? E tem uma rotina que a gente faz, que a gente brinca que é a menos agradável, mas que ela é muito importante, é que semanalmente os gestores de riscos lá, né, que é o Gustavo, o Jean, o Felipe, eles botam num PowerPoint, a gente vai para uma sala de reunião e a gente discute. A gente tinha uma convicção muito grande de um determinado movimento de mercado e a gente operou gazela, operou pequenininho. Aí, o que adiantou? A gente ficou ali com os economistas, com os analistas discutindo dia e noite, com uma convicção grande, mas do lado de gestão a gente tomou pouco risco e não fez carnaval. Entendeu? Então, assim, vamos ser proativos de mudar isso. Quando a gente tiver mais convicção, vamos operar com mais risco para gerar resultado de fato. Ou não. Né? O mercado está mostrando que a gente está errado e a gente está seguindo, insistindo na tese, e está overtradando. Né? É aquele que stop nunca é legal, né? Normalmente o stop ele é sacana, né? Que ele bate no teu stop e volta. E você vai, não acredito que isso aconteceu. Vai para casa pé da vida, mas é assim mesmo, entendeu? Mas num momento de descorrelação, né, você passa vivo. Né? Quando você tem... A gente acabou de viver essa crise do Covid, que foi disfuncional em termos de mercado. O mercado foi stop loss, stop loss, stop loss, né? Um seguido do outro. E se você não tem essa disciplina, né, aí você acaba se machucando mais do que deveria, entendeu?
Com certeza. E a gente estava falando com uma gestora de ações agora, vê como é diferente, né? Na queda o pessoal fica feliz, né, para aumentar a posição e tal. É uma linha tênue entre o fundo macro e um fundo de ação, né? Na verdade. Não tem certo nem errado, né? Assim, a gente já viveu isso algumas vezes, né? Assim, gente na equipe que tem um viés mais fundamentalista, o cara fundamentalista, quanto mais está caindo, melhor para ele. Ele está comprando mais barato. Isso. E ele tem um horizonte de investimento mais longo, né? No limite, se cair 20%, ele aguenta. No nosso estilo de gestão, no nosso filosofia de investimento, não cabe isso, né? Assim, stop é stop. Pô, se a gente comprou uma ação e acha que, beleza, eu posso ir fazendo o preço médio para baixo se ela cair mais 5%, 6%. Pô, mas se ela cair 10%, o orçamento de risco ali, né, tá dado e ele tem que ser executado. E aí, independente se a gente acha, em análise, que ficou mais barato, se ela vir, erramos o timing, erramos o market time e perdemos a oportunidade. Aí zera a cabeça, esfria, respeita as métricas de risco e depois, eventualmente, volta, entendeu? Na mesma direção ou... Excelente. Inclusive, a gente na Carteira Z fez uma análise do fundo Vista Multiestratégia em 2019, depois do pior drawdown deles, de 15%, que zeraram as posições e tudo. E a gente recomendou ele, não havia alterado fundamentos na gestão, de lá para cá o fundo mais 200% em 3 anos. Realmente impressionante. Mas essas regras são muito, muito legais de serem cumpridas, principalmente no fundo macro, como o de vocês, como o do deles. A gente conhece o pessoal lá da Vista, o Landau e companhia. Cara, eles têm essa filosofia. Né? É um fundo mais agressivo que o nosso, né? Que tem mais vol, que tem mais balanço, mas eles respeitam em mercado as métricas de controle de risco deles. Tá? Então, eu pedi pro pessoal aqui, a gente está no nosso 4º episódio do Zcash com a gestora Novos Capital. A gente não sei se falou no começo, que é do Rio de Janeiro, aqui do Leblon. Então, a gente fala aqui sobre investimentos como se estivesse aqui na Orla Carioca, tomando uma água de coco, jogando futevôlei, trocando aquela ideia maneira aqui. Pedi pro pessoal mais uma vez compartilhar esse vídeo. E a gente pode falar agora de cenário, cara. Cenário mesmo, porque está muito conturbado. Eu não sei se... Eu não tenho tanto tempo de mercado assim. O Daniel, que tem já quase 60 anos, já tem 20 e poucos anos de mercado. Mas, cara, a gente vê hoje, por exemplo, ainda reflexos da pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, rumores de guerra China-Taiwan, Rússia cortando gás, inflação galopante ao redor do mundo. E isso, cara, é muita conturbação. Eu vejo gestores macros nos quais a gente conversa, falando também, cara, eu nunca vi tanta variável ao mesmo tempo. Então eu queria que você desse um overview do cenário para a gente, como é que vocês estão enxergando nesse momento agora mesmo e um prospecto para daqui a alguns meses, pelo menos, daqui a 12 meses, pelo menos. Eu acho que são coisas que vão ainda durar. Assim, eu acho que, se puder fazer um resumo, assim, depois a gente aprofunda, é que os mercados desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles estão vivendo situações que os países emergentes, que são mais frágeis, né, viveram. O que eu acho que aconteceu, né? Assim, como é que a gente viveu uma crise nível Covid, né, onde a gente viveu coisas que nunca imaginou, parece que um ET pousou na Terra, né, e não saiu de casa, e lockdown e tudo, e não quebrou nenhuma empresa das grandes, né, só quebrou, acho que tem menos acesso a capital, né, e você não viu, né, impactos maiores. A volta foi muito grande, né, da economia e, naturalmente, do mercado que tenta antecipar a economia. Né? É porque a teia de proteção foi muito grande, muito grande. Na nossa visão, exagerada. Né? Assim, pós-crise de 2008, que era uma crise de alavancagem financeira, foram criados muitos instrumentos de salvatagem. Né? E aí, beleza, foram feitos em 2008, quando quebrou lá alguns bancos e tudo, né, para proteger o sistema, e a gente ficou uma década, né, digerindo, né, muito do que foi feito em 2008. E aí veio a crise do Covid, uma crise sanitária, né, psicológica muito forte, né, e foi jogada uma teia 3 vezes o tamanho da de 2008 no sistema. Né? Não dá para achar que isso vai passar ileso. Ponto. Né? Assim, eu acho que o maior fantasma que tem é a inflação. Né? A gente, junto com esse de gestão da crise de 2008, a gente veio vivendo uma revolução tecnológica que, no geral, todo mundo achava que a inflação tinha acabado. Né? Não, é porque é tecnologia. Porque, agora, né, como foi a Revolução Industrial há 100 anos atrás, agora a tecnologia, né, ela dá acesso... Teve a carta da Dynamo sobre isso também. Falando, né? Muito boa, muito boa. Exatamente isso. E, cara, durante 10 anos, todos os economistas em FMI e nos fóruns todos que tiveram, era uma discussão, a inflação adormeceu. Né? Não existe, não é um problema.
E o que aconteceu foi no pós-crise de Covid que a teia foi tão grande, né, que as economias ficaram em pleno emprego, né, com uma renda absurda, né, das pessoas, né, que bateu em consumo quando a vida foi começando a ficando mais ao normal. No início bateu em bens, né, que a turma queria trocar geladeira, fogão, né, e depois bateu em consumo porque foi tendo reabertura, foi tendo a volta à vida normal, e a turma começou a ir, restaurante, porra, e tudo, da parte de serviço. Então, né, um pleno emprego muito grande, né? Então, eu acho que não tem jeito, né? Assim, aquilo que eu falei, hoje o mundo desenvolvido, que eram os países mais fortes, né, que exageraram nessa dose, eles vão ter que conviver com questões que os desenvolvidos estão habitualmente mais acostumados a viver, né? Como a gente aqui no Brasil está. Exato. Né? E aí você tem as tentações, né? As tentações populistas, né? O que um político quer? Se perpetuar no poder. Cara, independente de ideologia, pode ser para um lado ou para o outro, o cara quer continuar no poder. Entendeu? E aí você tem os posicionamentos, né, de mais expansão fiscal, né? Então, o resumo disso tudo é o quê? O mundo vai ter que ter mais juros. Para controlar a inflação, que é um remédio muito amargo, a inflação é muito perversa, né? Porque ela acaba batendo sempre no mais frágil, né? Pô, você pensa aqui no Brasil, que é um país, né, instável, né? A gente tem muitas famílias que ganham 3, 5 mil por mês. Aí você pega uma família que ganha no combo familiar 5 mil por mês, pô, e que perdeu, né, 20%, 30% de inflação, cara, perdeu muito poder de consumo. Chegou a cortar coisas essenciais, entendeu? E o país desenvolvido, cara, a turma não está acostumada a conviver com inflação. Você conversa com um alemão, né, conversa com um americano, cara, a conta de luz multiplicou por 3, 4, 5. Né? É um choque muito forte. E aí, nesse primeiro momento, você tem o populismo, né? Quem está nos governos, né, querendo se manter ou agradar. Né? Então, e aí vira uma bola de neve. Né? E aí, quando você tem esse tipo de intervencionismo, que a gente já viveu aqui no país, né, você sabe que tem duração curta. Né? Então, qual é o remédio? O remédio é juros mais altos. Então, quanto mais fiscal os políticos fizerem, mais os bancos centrais vão ter que aumentar e permanecer os juros por mais tempo. Né? É isso, né? Para desaquecer um pouco. Né? Então, acho que essa é a conjuntura do mundo que a gente vai ter que viver. Né? Uma atividade mais fraca, globalmente falando. Né? Você vai pegar os Estados Unidos, né, crescendo 0,5% no ano que vem. Né? A gente já começa a olhar para o ano que vem, né? Sim, já estamos aqui no segundo semestre. Vai pegar uma Europa zero negativo. Pô, vai pegar uma China que está tendo uma mudança estrutural. Né? Assim, a China, durante os últimos 15 anos, cresceu 10% ou mais. Né? Naquele processo de urbanização. Né? A turma pegou a galera do campo e botou em cidade. Ia construindo cidade fantasma que se enchia, cidade fantasma que se enchia. Esse negócio tem um limite. Né? E uma curva, quando você vê a parte, né, mais... Né, a população da China, a partir de 2026, 2030, vai começar a cair. Porque vai morrer mais gente do que nasce. Né? E aí não vai caber mais esse processo de urbanização. Então a China vai crescer bem menos nos próximos 20 anos. Ela vai crescer 2%, 3%, 4%, 5%, quiçá 5%. Né? E vai ter que mudar a matriz, que era mais de infraestrutura, para mais para consumo. Né? Para as pessoas terem mais renda, mais disposição ao consumo, que passa até por uma questão cultural. Né? Então acho que o mundo vai viver um desafio grande. Tá? Assim, o mundo desenvolvido, eu acho que vai viver um desafio grande. Eu acho que a turma foi muito leniente. Você vê o próprio Powell, né, no Jackson Hole, que é um evento anual que tem sobre economia. No ano passado, o discurso era, a inflação é transitória. Daqui a pouquinho ela passa. Esse negócio é um pós-crise aí. E esse ano, né, foi há 20 dias atrás, né, o Jackson Hole, ele fez uma meia-culpa. Ele falou, vou fazer até um discurso menor aqui, porque eu errei tudo. No ano passado, cara, eu errei tudo, vou fazer um discurso pequeno aqui. Porque se eu falar demais, pô... E não, assim, e fez muita referência à final da década de 70, né? Quando o Volcker, que era o piloto do Banco Central americano lá na época, deu um choque de juros. Né? Assim, porque, pô, eu preciso agir mesmo. Então, assim, o que até a gente acha que ganhou um bom dinheiro esse ano foi, pô, primeiro, o aperto de condições financeiras, depois a gente pode até falar mais sobre isso, nessa sua linha das caixinhas. E o segundo, que foi o seguinte, pô, né, o remédio amargo tem que ser dado mais para cá.
não vai ficar espaçando esse aumento de juros para daqui a um ano e meio, 2 anos. Pô, ele vai ficar condensado nesses próximos 6 meses, entendeu? Porque a gente tem que conter o dano, a gente tem que conquistar a credibilidade, entendeu? E é sempre difícil você dar um choque de juros, porque, porra, você pode gerar um problema sistêmico, né? Porque tem empresas ali com dívida de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, você tem o setor financeiro trabalhando, se você dá um choque, esse negócio pode balançar além do desejado, tá? Mas nas dosagens a coisa está vindo mais para cá. Então, assim, a curva aumentou, né, a precificação de alta de juros nesses próximos 6 meses. Né? E é uma curva terminal que está ficando maior estruturalmente do que foi imaginado num primeiro momento, entendeu? A gente vê a inflação, inclusive, aqui nos últimos 12 meses, aqui, cara, pegando 71% na Argentina, saiu agora há pouco, né? Logo ela que é um exemplo de país. Um exemplo de país, né? 80% Rússia, na Turquia, outro exemplo de país. 80% nos últimos 12 meses na Turquia, que vê Brasil aqui 8,7%, Espanha 10,5%, Estados Unidos 8,3%, acabou de sair o CPI, né? E ali o África do Sul 7,8%, Alemanha 7,9%, então... O Brasil que estava ganhando medalha de bronze aí já caiu para 7º. A gente espera melhoras no futuro. O Brasil, aquilo que a gente falou, tá mais acostumado, né? Eu acho que o Banco Central aqui agiu, né? É isso que eu ia te perguntar. Se você acha que agora os países desenvolvidos eles vão sentir algo similar ao que o Brasil já sentiu. Quer dizer, a gente vai ver uma ponta curta da curva de juros mais alta e talvez já atenuando a ponta longa, lá juros de 20 Ele atenua, anos, mas aí você tem essa dúvida de qual é, né, a parte longa, qual é o nível estrutural que ela vai acabar ficando, tá? A gente acredita que é um pouco mais alto do que... A taxa de inflação que eles perseguem é o 2% estrutural. Isso. Se você quiser botar algum ganho em cima, seria, sei lá, 2,5%, 2,2%, 2,3%, alguma coisa nesse sentido. Mas ele vai precisar levar para o 4, 4,5%, quiçá 5%, né? Na ponta curta, para depois esse estrutural voltar, que é o jogo da credibilidade. É similar ao que está acontecendo no Brasil. Na ponta curta hoje a gente tem 13, alguma coisa, na ponta longa está em 11%. Isso. Claro que no futuro deve cair para alguma coisa perto de 8%, talvez. Vocês adicionaram a posição de compra agora de NTNB longa, né? Em renda fixa agora ainda. A gente reduziu bolsa e adicionou B, que eu acho que é um pouco mais conservador. Assim, acho que essa B, a inflação mais 6%, que foi onde a gente montou posição, era um nível interessante, tá? E aí depois que a bolsa subiu para 114, 115 mil pontos, por a gente ter um viés global negativo para a bolsa, a gente reduziu bolsa. Aí vocês acreditam que após as eleições os juros reais vão para a base de mais ou menos 4%? Acho que uns 4,5% ali é um bom target para essa posição, tá? Agora, depende, né? Depende de qual vai ser a decisão de economia, de direcionamento, né? De equipe econômica, né? De posicionamento econômico. Acho que tem bastante coisa. A gente tem 3 apostas principais em renda fixa, tá? Já entrando no detalhe de renda fixa. A gente ainda tem tomado em juros lá fora, tá? Em juros americanos de 5 e de 10 anos, tá? A gente alongou. A gente estava mais curto e como essa parte curta precificou bastante, recentemente a gente deu uma alongada para a parte um pouco mais longa de 5 e 10 anos. E a gente tem um pouco em juros, né, da Inglaterra, por questões específicas ali da região europeia e especificamente da Inglaterra. Tá? E a gente tem no Brasil a B, uma posição que a gente montou, tá? Que tem mais a ver com risco país, mas acho que é mais conservador do que ter bolsa, tá? Nesse momento. Acho que justifica ali um primeiro vetor ali de botar risco nisso. E a gente tem uma aposta que a inflação no Brasil vai ser um pouco abaixo do que o mercado espera. Nesse horizonte aí de 2024, vai. Então, a gente acha que, de fato, assim, quando a gente vê a inércia de inflação, né, depois, né, a inflação, como é que ela se move? Né? Ela teve um choque de energia, né? Petróleo, né, derivados agrícolas, teve um choque grande. Né? Esse choque já voltou, né? O petróleo foi 820, já está uns 80, 85 agora. Né? A parte também agrícola já vem atenuando. Né? Mas aí você tem a inflação de serviços, que é uma secundária desse choque. Né? E a gente já começa a ver uma inflação de serviços que, na nossa cabeça, parece ter feito o high e acho que com uma inércia positiva para o ano que vem. Então, a gente acha que a inflação, né, para o ano que vem, a gente tem posição nisso. Você tem instrumento. Eu acho que o multimercado ele é bom instrumento para operar esse jogo.
né? Que a pessoa física às vezes não consegue. Como é que eu opero isso? Pô, nem Sim, sabe exatamente. como. Né? Você reduziu parcela em bolsa, mas você não está negativo para o Brasil. Não. Você considera o Brasil uma boa... No relativo, uma boa alocação. Uma boa alocação. A gente... Interessante isso para falar, até para a pessoa que está assistindo a gente, que às vezes um gestor, ele reduz bolsa, não porque ele acha que a bolsa está ruim, mas porque ele vê uma outra forma de capturar essa alta que talvez vai ser mais expressiva ou que vai dar uma maior valorização, que foi o caso que ele acabou falando aqui da B longa. Né? Então, é interessante que a gente sempre olhe dessa forma, porque às vezes sai assim, matéria, né? Reduzimos a nossa exposição. Ou fulaninho reduziu a exposição na empresa tal de 5% para 4,83%, por exemplo. E aí a pessoa fala assim, fulaninho tá vendendo, achou horrível, aquela empresa tá pessimista. Às vezes tem tanta outra coisa na cabeça da pessoa que você não sabe. Às vezes ele está reduzindo isso aqui porque ele acha que em outra você vai conseguir tem mais. Tem uma simetria melhor. A simetria melhor. É exatamente o caso aqui. Então fica legal a gente explicar isso para a pessoa. A gente carregou uma posição ao longo desse ano inteiro, que foi super vencedora, que foram relativas. Assim, a gente era comprado em Bolsa Brasil, vendido em Bolsa lá fora. Tá? Pô, funcionou muito bem. Lá fora, Estados Unidos? Basicamente S&P e Bolsa Europeia. Tá? Países desenvolvidos. Tá? Era uma posição até grandinha, comprado em Brasil, vendido lá fora. Funcionou muito bem. Aí quando deu, né, esse rally recente, e se você plotar o low pro high, a bolsa aqui subiu muito parecido com lá fora. Tá? A bolsa lá chegou a bater 3.800, né, o S&P, e voltou a 4.300 quase. Né? E a bolsa aqui foi 100 mil pontos, um pouquinho abaixo, e veio para 114, 115 mil pontos. Né? Então, sim, andaram parecidas. Tá? Um dia ou outro de underperformance ou outperformance, mas foi isso. E aí a gente aproveitou essa alta, a gente tinha uma carteira mais doméstica, tá? Tinha uma carteira de ações mais de empresas domésticas. A gente não gosta da parte de commodities, tá? Vocês zeraram, como vocês tinham petróleo, agora em agosto zeraram, foi isso? A gente tinha Petrobras, tá? Que a gente zerou, tá? E a gente está taticamente até operando o short em Petro, tá? Por um trade eleitoral. Aí é bem tático mesmo, tá? Mas assim, o que a gente fez, tá? A gente não gosta de commodities. Então, assim, o mundo flertando com uma possível recessão, ou qual a magnitude dessa recessão, eu acho que é ruim para cases como Vale, né, siderúrgicas, pulp and paper, papel celulose. Eu acho que é ruim. Acabamos de ouvir o contrário. Não, mas é um fundo de ação. Né? Exatamente, é engraçado. Nossa visão, tá? E assim, a parte doméstica a gente gosta, tá? Acho que a gente acha que tá barato. Então, assim, a gente gosta do setor financeiro. Então, a gente tinha bancos. Tá? É isso que eu queria falar, já que você está tocando nesse assunto, agora sobre exatamente essa composição que vocês fizeram em agosto, que vocês reduziram bolsa justamente para isso, para você. O que vocês reduziram, o que estão pensando em aumentar, sem falar um pouco de eleições agora, apesar que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, tem que falar. Tem que falar, não tem jeito. Enfim, só para falar o que vocês reduziram, falou de commodity, mas alguma outra coisa? A gente vê a bolsa brasileira barata, tá? Eu te confesso que quando a gente zerou, a bolsa chegou a andar mais um pouco, a gente estava se coçando na mesa, tá? E, pô, assim, bem incomodado, tá? Porque eu acho que tem bastante coisa barata na bolsa, tá? A gente gosta dessa parte mais doméstica, tá? Então, a gente tinha bancos, a gente tinha Itaú, tinha BTG Pactual. Tá? Estatal, Banco do Brasil. A gente tinha Banco do Brasil e Petro no combo estatal, por achar que estavam baratas. Eu acho que ainda estão. Né? Vai depender, obviamente, das diretrizes. Né? E a gente tinha consumo, tá? E saúde. Tá? Então, a gente tinha Soma, a gente tinha Renner, a gente tinha Rap Vida em saúde, tá? A gente acha que com um monte de coisa que aconteceu, essas empresas ficaram baratas. Tá? Essas empresas tiveram beta nessa alta recente. Né? O índice subiu seus, 12%, 15%. Esses papéis subiram 25%, 30%. Tá? Não é porque a gente acha que deixou de estar barata, não. Acho que continua barato, só que eu acho que a gente vai conseguir comprar a preço melhor, entendeu? Então, a gente reduziu, taticamente, não mudamos o viés estrutural, tá, de voltar para esses cases, tá? A parte de infraestrutura também a gente acha que gosta, assim, tem várias coisas dando aí, né, inflação mais 10, inflação mais 12, pô, né, a volatilidade ajustada, eu acho que é um excelente retorno, né? Eu acho que o Brasil, ele se posiciona bem no relativo. Quando você fala em infraestrutura, seriam ações de infraestrutura? Setor elétrico e concessão. Setor elétrico e concessão. A gente debênture não faz. Crédito a gente não faz. Tá, né?
A gente bota tudo em título público e Perfeito. opera bolsas, moedas, juros Tá. e commodities. Então, assim, Então seriam ações mesmo. né, seriam ações. Assim, eu acho que tem coisas importantes, cara, que aconteceram, né? Você pensa assim, pô, coisas saudáveis da economia brasileira. Cara, as grandes construtoras quebraram, né? O Odebrecht, o AES, Mendes Júnior e etc., na época da Lava Jato. Cara, e eram companhias que não acessavam capital, né, abrindo capital, fazendo IPO. Né? Elas eram empresas fechadas e quem acessava para elas eram os bancos. Né? E ficou um passivo gigantesco. Só o Odebrecht era 80 bi, cara. No balanço da Bradesco, do Itaú, né, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa. E nos últimos 5 anos, cara, a economia, ela saudavelmente reduzindo um pouco o retorno, ela absorveu prejuízos gigantescos, né, de empresas muito significativas na nossa economia. Então, acho que a economia brasileira reagiu de forma saudável, está leve nessa parte, né, de exposição. Assim, outra coisa, ela teve um move muito grande, né, do investimento do setor público, desde o Temer para cá, né, para o setor privado. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né, já são, sei lá, 5, 6, 7 anos que esse negócio vem migrando, né, de uma economia menos desenvolvimentista de investimento público para o setor privado. As empresas acessando crédito, as empresas fazendo ofertas de ações. Isso acho que foi muito saudável, tá? Muito saudável mesmo, tá? Mas dependendo das eleições, você acredita que pode voltar isso, essa gangorra voltar? De ser acessado mais por banco público e não por privado? Acho que sim, né? Depende do posicionamento de quem vai ser o líder aí. Né? Assim, a percepção que a gente tem, né? Até conversando com alguns investidores estrangeiros e tudo que a gente acaba fazendo, é assim, pô, o Lula é um cara, né, que se posiciona, né, de forma menos radical, mais composição, né, e que globalmente, né, tem se falado muito da questão ambiental, da questão, né, geopolítica, pô, ele é mais neutro, né, e que o investidor estrangeiro poderia ver isso de uma forma positiva. Né? A contrapartida disso é que durante o governo Temer, depois Bolsonaro, foi feito um trabalho, né, de redução da máquina pública, né, da exposição do Estado na economia muito grande. Né? Ficou muito mais leve o negócio. Acho que a economia, no relativo, o Brasil acho que está bem posicionado. Tá? No relativo aos outros países emergentes, o Brasil acho que está muito bem posicionado. Óbvio que o mundo flertando com uma recessão, a gente que é um fazendão, né? A gente exporta por minério, agrícola, né? Soja, commodity. Cara, isso é ruim para a nossa economia. Né? Mas quando você olha mais a parte interna de uma economia, de alguma forma até fechada, com um grande mercado consumidor, né, de mais de 200 milhões de pessoas, eu acho que o Brasil está bem posicionado. Né? E assim, essa questão geopolítica, né? Cara, o mundo aprendeu que nessa crise do Covid não dá para fabricar as máscaras, as luvas e componentes de chip de carro, tudo lá na Ásia. Né? Pô, então assim, eu acho que a América Latina como região, independente do que cada país está vivendo, né? A Colômbia está indo mais para a esquerda agora, Chile também, a Argentina, pô, a gente falou aí, né? México também, mas cara, o Brasil acho que está bem posicionado. Assim, eu acho que a gente pode se dar bem, tá? Mesmo num ambiente global não tão bom. Tá? Uma tese que eu tenho começado a ouvir muito é sobre essa tese do descolamento. Você acredita que mesmo se o mundo passar por uma recessão que dure mais tempo, eu particularmente acredito que se os juros subirem mais rápido, a recessão dura menos. Sim. Tá? Mas eu não sei se você concorda com isso. Mas você acredita que o fato do Brasil ter feito todo esse trabalho, ter subido os juros antes, já está resolvendo um pouquinho mais a inflação, e você mesmo disse que espera uma inflação menor do que o mercado prevê para 2024. Você acredita que ele conseguiria descolar, tipo, o mundo todo em queda e o Brasil conseguindo um crescimento? Mesmo que no relativo, eu acho que tem valor para extrair disso aí. Tá? Legal. Sim, mesmo que no relativo. Eu acho que o Brasil tá bem posicionado, sim. Tá? Obviamente depende, né? Tem uma eleição, né? Quem vai alocar capital no país, né? Na boca de uma eleição, sem saber se vai para um lado ou vai para o outro, que são, né, bem antagônicos assim, os posicionamentos. Acho que é natural, né? Ter um certo espera, vamos ver, os posicionamentos, né, das diretrizes econômicas para a gente fluir capital de investimento. Mas eu acho que o Brasil está preparado. Independente se vai ser Lula ou se vai ser Bolsonaro. Eu até acho que está com muito capital em investimento. A formação bruta de capital fixo me chamou muita atenção no último PIB. Sim. Então acho que o país é assim, né, ele vai se dar menos bem porque a China vai deixar de ser infraestrutura. Mas a China vai
vai vir para mais consumo, para uma qualidade de alimento melhor, né, para a população. Então, bate no agro é muito positivo. Cara, o agro do Brasil é muito forte em tecnologia. A gente já vem ouvindo, a gente estava provocando outro dia os economistas falar, cara, já viram que tem se falado de uma terceira safra? Né? Pô, não é só safra e safrinha, né? Que a turma normalmente faz a soja, aí faz um girassol, tal, que mete o milho. Porra, tem se trabalhado no campo, né? Pô, numa possível terceira safra. Cara, isso é muito relevante. E isso é o Brasil na ponta. Se você pegar quão importante o agro, né, no Brasil, do mundo, foi, o que a gente andou nos últimos 10 anos, foi muita coisa. Muita coisa. Então você acha que o país está bem, cara? Sim. Acho que você deixou a bola rolando ali para falar sobre eleições e comentou que o Brasil está bem posicionado, independente de quem ganhar. Mas, obviamente, se um ganhar, a gente vai ter um viés e se outro viés. Então, eu queria te perguntar sobre isso. O que vocês acham na Novos, em caso de vitória de Lula, por exemplo? Tá. Quais setores ou papéis vocês acham que vão surfar melhor essa eventual vitória? Como é que está a cabeça de vocês? Cara, eu acho que tem um jogo micro para ser feito ali, setorial, entendeu? Eu acho que vier o Lula, cara, eu acho que a Petrobras, depois de um mundo de dividendo que pagou, né? Pagou muito dividendo esse ano, a Petrobras, né? Enxugou ali, né? Eu acho que a Petrobras é para baixo se vier o Lula, tá? Eu acho até que, assim, nessa dinâmica de dia, a gente tem tracking diário, tenta acompanhar a pesquisa sem viés, porque pesquisa você faz do jeito que você quiser, né? Sim. Se você quiser usar o censo de 12 anos atrás para fazer a pesquisa, né, a sociedade claramente em 12 anos mudou, né? Percentual de religião, percentual de, né, de escolaridade, né? E se você, muitas pesquisas, não, vou botar com o censo de 12 anos atrás, ela vai cuspir um resultado que provavelmente não é fidedigno à realidade. Então a gente tenta, nas nossas análises, falar, obviamente, né, em cima de estudo, né, do que a gente acha, que é mais uma foto da realidade da sociedade brasileira atual. E tenta fazer pesquisa em cima disso, e cortando os vieses. Né? Esse cara tá cabeça com cabeça. Pô, sendo bem franco, o nosso tracking até diário lá estava dando o Bolsonaro minimamente dentro da margem de erro na frente, e agora inverteu um pouquinho, agora tá o Lula um pouco mais na frente, mas, cara, empatado. Tá? Diferente do que algumas pesquisas estão dando, que é, né, Lula muito na frente. Lula muito na frente. E que até me surpreende em mercado, tá? Assim, cara, eu acho que se der Lula, a Petrobras num primeiro momento vai sofrer. No segundo eu nem sei. Talvez seja uma oportunidade de compra, tá? Porque eu acho que a Petro ficou tanto R$4 de novo? Não, acho que não. Acho que não. Não chega. Não, nem a Chegou pau. a 4 foi em 2015, 2015. Mas você vê quanto que a... 2016 estava, porque eu comprei. Mas assim, a Petro distribuiu, acho que foi 13 ou 14 reais de dividendo até agora. Impressionante. Né? Esse ano. Então o preço ajustado dela era 40 e poucos reais, né? Agora ela está 30 e poucos, né? Eu acho que pode cair aí uns 15, 20%. Pode ser até uma oportunidade de compra. Porque como acho que a Petro, né, vai ficar muito no holofote com o que aconteceu no passado, não sei se, obviamente pode mudar a política de preço e tudo, fazer uma coisa mais suave, mais social, mas, cara... Eu não duvidaria que caísse até mais, porque tem petróleo para cair junto com a recessão global, vai juntar uma coisa com a outra. Aí a gente, taticamente, tem um pouco de put de Petro. É de opção, porque, como é muito risco... Sim. Mas taticamente a gente tem umas puts de Petro para vencimento entre o primeiro e o segundo turno, entendeu? Porque, é isso, né? Se as pesquisas de fato estão corretas... Sim, vão antecipar. Cara, é um jogo contra o tempo, né? Assim, né? O Lula tá ali 5, 10 pontos na frente do Bolsonaro, né? A gente entende a dinâmica, né? De que o Auxílio Brasil pingando na conta das pessoas, a inflação melhorando, né? A gasolina caindo. Isso são vetores que jogam a favor para o Bolsonaro fechando o gap. Sim. Né? Mas é um jogo contra o tempo. Quanto mais passa o tempo, passou 7 de setembro, rapaz, o efeito não foi tão grande. Né? Cara, é um jogo contra o tempo. Então, assim, eu acho que o mercado deveria ficar um pouco mais claro que o cenário pode ser Lula, tá? De novo, mas eleição tudo pode acontecer, né? Né? Agora, em caso de vitória do Bolsonaro, falei sobre o Lula aqui, quais setores ou ações se beneficiariam na sua visão aí? Eu acho que é o contrário, assim, se achar que vai dar Bolsonaro, acho que dá para comprar Banco do Brasil, acho que dá para comprar a própria Petro, tá? Se achar que é Lula, acho que tem que vender Banco do Brasil e Petro, tá? Das outras, assim, mais domésticas, se cair, eu acho que é a oportunidade de compra. Por valuation. Falar assim, cara, vai vir coisa muito boa, preço bom. Entendeu? Então, assim,
se por acaso o mercado cair 10%, 15%, porque foi Lula, eu acho que a oportunidade de compra. Aí varejo, porque foi construtora, tudo. a construtora é mais arriscada. Né? A construtora é mais. Vai ter que ter uma opinião muito firme sobre o juro, né? Perfeito. Acho que o setor de construção passou por afrouxamento super interessante, até que acho que fizeram preço nas ações, né? Do percentual para ser financiado, os anos que você pode financiar, isso tudo acho que quando você bota nas empresas gera bastante valor, acho que as empresas responderam a isso, andaram recentemente bastante. Tá? A gente até chegou a olhar, não pegou, infelizmente, mas pô, a gente chegou a pensar em fazer uma alocação, mas é um setor bem arisco. Né? Mas sim, eu acho que assim, nesse primeiro momento, não precisa inventar muito a roda, não. Assim, é comprar empresas que têm longo histórico e que vão estar a preços bons, entendeu? Empresas dessas grandes mesmo. Né? Comprar uma Renner, comprar um Grupo Soma, que se entregar a Hering, né? Que é um desafio grande, mais micro ali, pô, eu acho que a ação reprecifica bem. Acho que da Eletrobras não tem como desprivatizar a Eletrobras, pô, né? Pô, foi feito agora, não tem como, assim, ou vou pagar um preço muito alto por isso. O único jeito que eu vejo é que como o governo ainda tem 45% das ações, se ele comprar aí uns 10, 11%, ele passaria a ter de novo 50%. Mas aí ele triga um poison pill que, pô, tem um preço altíssimo, né, de prêmio. Ele trigaria o poison pill, verdade. Então, assim, pô, não vai fazer, entendeu? Assim, é difícil fazer. Não. É muito radical fazer. Agora o pessoal está me fuzilando com os olhos ali, o pessoal no podcast está me fuzilando com os ouvidos para perguntar para você. O que é melhor para o Brasil? Lula ou Bolsonaro? Pode ficar em cima do muro se quiser, mas você não vai ficar não. Eu fujo disso, né? A Mari tá rindo ali. Assim, eu acho que é difícil se posicionar, assim, é difícil. Tá? Assim, eu te confesso que até no meu próprio voto pessoal eu tenho dúvida, tá? Assim, porque, né, por exemplo, eu acho que o voto escondido eventualmente pode ser no Lula, né? Porque fica muito essa bandeira de, pô, o cara é ladrão, o cara é ladrão, o cara é ladrão. Muitas vezes fala, cara, eu acho que o Lula pode ser melhor, mas, pô, eu vou votar num cara que é ladrão e que as pessoas julgam que é ladrão. Porra, então, de repente, o voto escondido, que é o que tanto é falado aí, né? Pergunta qual é o vizinho vai votar, não pergunta... Entendi. Pô, eu acho que o voto escondido provavelmente pode ser mais pro Lula do que pro Bolsonaro, tá? Obviamente, o Bolsonaro também tem um pouco, porque ele foi muito radical na forma como ele se colocou, né? Do jeito mais bronco dele, tá? Por exemplo, a migração do Ciro, né? Para onde os eleitores do Ciro migram? Por ideologia, a gente acha que é pro Lula. Né? Ele disse que mas, por exemplo, o táxi que eu peguei ontem, o cara falou, cara, eu vou votar no Ciro e depois vou votar no Bolsonaro, cara. Pô, porque eu não vou votar em... Pô, quem... Estou entrando num embate forte também agora. O Ciro mesmo é capaz de não se posicionar, né? Ir para Paris, como ele fez da outra vez. Então, assim, cara, acho difícil, tá? Eu acho que para mercado, tá? Eu acho que é melhor o Bolsonaro, tá? Mas... tem muita gente muito boa que discorda de mim nisso, tá? Eu acho que isso é de longe ser um consenso. Eu acho que o gringo, ele tende a preferir o Lula, tá? Por ser um cara mais ameno. Então, acho que para fluxo, para o gringo investir no país, eu acho que ele tende a preferir o Lula, tá? Porque o Bolsonaro se coloca, né, muito radical, né, nas colocações até de relacionamentos, né, entre países, né? Mas eu acho que economicamente é melhor o Bolsonaro. Tá? Agora, isso é uma parte do que deve ser o voto das pessoas. Né? Então, posso fazer uma pergunta aqui para os três? Pode. No mundo ideal, fora de quem está disputando a presidência hoje, qual que seriam as características de um bom presidente visando mercado, as características, e esse cara, dentro ou fora da política, ele existe? Pô, se fosse esse cara aqui, eu ia ficar satisfeito, sei lá. Essa pergunta é boa, assim, e, de novo, também não tem verdade, né? Assim, dono da verdade. Cara, por exemplo, eu acho que a população queria uma terceira via, né? De uma forma geral, pô, né? Um percentual muito grande da população queria uma terceira via. E a classe política não deixou viabilizar uma terceira via, porque, pô, acho que a alternativa ia acabar tendo. A gente, pô, disponível sempre tem, né? Quando vai trocar um presidente de uma empresa, um diretor, não sempre tem. Independente da empresa estar quase quebrando ou no olho do furacão. Pô, ainda mais para um país, né? Acho que tinha essa possibilidade, acho que a classe política
que tem sempre muito interesse em se perpetuar no poder, pô, ela não deu a chance de viabilizar uma terceira via factível, que ganhasse momento. Eu acho que o Brasil, ele é uma população, uma sociedade mais de centro, tá? O Brasil que é gente boa, que todo mundo gosta, né? Que tem um futebol legal, mas tipo, eu acho que essa é uma característica da grande maioria do nosso povo, né? Esse jogo do antagonismo, né? De pô, um contra o outro, muito nos extremos, só favorece quem está fazendo esse jogo dos extremos, entendeu? Então acho que alguém mais de centro, pô, eu acho que seria bom, assim, alguém que se posicionasse, né, de forma mais neutra, né, mais centro mesmo, pô, eu acho que seria muito saudável para o Brasil, tá? Agora, cara, não dá para falar, cara, a gente está vendo isso, é um efeito global, né? Esse negócio de extremo direita e esquerda, né? Você vê o que acontece na Itália, você vê o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tá acontecendo no mundo todo, aqui também. Eu acho que uma figura nova realmente seria o mais convincente para o mercado, que seria... Acho que seria muito bom. Eu acho que muita gente fala sobre isso, né, cara? A tablet, né? A tablet Não era Step? Meio que decepcionou, muita gente cara, falando mas a que tablet, decepcionou. eu acho que é um jogo assim, a tablet é PMDB, né? Assim, tem um jogo, cara, tem uma divisão de fundo partidário gigantesca. Inclusive, né, por PMDB é muito melhor ele eleger o legislativo em grande quantidade do que ter um candidato forte à presidência. Sim. Então, tem até a questão ali de se for mulher, né, a distribuição, né, fica menos... Né, pô, eu acho que teve um jogo político ali, tá? De decisão do PMDB. Não é uma candidata forte à presidência. Foi opção. Bom, mas a pergunta era quais as características do presidente, né? Então, eu acredito que o presidente brasileiro, ele deveria pensar nos próximos 4 anos, na minha visão. Tá? A primeira coisa, pensar uma reforma, e não reformas como estão fazendo por aí da Previdência, etc., mas é uma reforma tributária e uma administrativa. Sim. Uma tributária que reduzisse realmente os gastos das empresas, principalmente. Tá? Eu acredito que isso seria uma coisa muito boa e muito saudável, mas que também não onerasse tanto as pessoas e tudo isso. Eu Você sei que é concorda difícil. taxar dividendo, você concorda? Não concordo com taxar dividendo por questões pessoais, tá? Por Brasil, por país, talvez fosse uma boa ideia. Eu não acredito. Por mim, eu perderia bastante dinheiro por causa das minhas posições em ações, até por dividendos que eu tiro das próprias empresas que eu tenho, mas eu não acredito que isso vai acabar retornando para a população também. Eu acredito que isso só vai ser uma forma de você aumentar a arrecadação, e aí você aumenta a arrecadação, e aí você empurra com a barriga os problemas do Brasil. Você empurra com a barriga as reformas que tem que fazer, que é isso que o Brasil vem fazendo desde a época do Vargas, para não falarem que eu estou sendo partidário. Tá? Então, você tinha lá uma carga tributária de 10%, 12% em 1930 e pouco. Hoje você tem uma carga tributária de 30 e poucos por cento, porque foram criando os impostos novos, ao invés de conter gastos, ao invés de diminuir gastos. Então, eu não sou a favor de criar um novo imposto antes de resolver toda a casa. Na hora que resolver toda a casa, aí sim você pode criar esses impostos novos. Mas voltando aqui, eu acho que tem que fazer essa reforma tributária, acho que deveria ter uma reforma administrativa, o novo presidente ele deveria pensar nisso, o novo presidente deveria ter um bom trâmite ali dentro com a Câmara e com o Senado para conseguir aprovar tudo isso, e acredito também que depois de 6 anos que cresce salário mínimo de acordo com a inflação, seria ideal que o salário mínimo começasse a crescer um pouco mais do que a inflação, até porque o Brasil teve ganho de produtividade nesse período também. Compensar, né? Então você precisaria compensar isso também. Aí quando você vai botar isso no todo, você vai ver que aí tem propostas, algumas do Lula, tem algumas propostas do Ciro, tem algumas propostas do Bolsonaro. Então, quer dizer, o ideal seria você conseguir pegar a qualidade de todos. Só que não existe essa pessoa personificada em uma só. Nas opções também não. E às vezes uma pessoa só também não conseguiria, porque também depende dos outros, depende da Câmara e do Senado. Então essa é a grande dificuldade de uma eleição, né? Essa eu acho que é a grande dificuldade da eleição.
Excelente. A gente colocou no Twitter aqui, Galindo, sobre umas perguntas para vocês. Eu acabei de colocar. E teve uma pergunta bem interessante aqui, só que ele foge do cenário aqui doméstico, perguntando sobre China, cara. Então, é do César Volpe, né? Fala pro pessoal seguir a Carteira Z no Twitter ali, no Instagram também, a Novos Capital. Acabei não falando aqui muito, mas redes sociais da Novos Capital. Dica de hoje, Carteira Z no Twitter, Instagram. Vocês não têm Twitter, né? Tem Twitter, Mariana? Olha, tá falando não. Mas daqui a pouco vão fazer um Twitter. Então. Nossa, Novos investe em China também? Sim, então, sim, pode investir em China. Então, o César Volpe, ele perguntou isso. Ele fez a pergunta a seguinte, cara. Por que diabos a China está comprometendo toda a sua economia com lockdowns? Ninguém mais faz isso. Está provado que não funciona. O vírus arrefeceu nas novas cepas. E a China é exportadora de vacinas. O que realmente está pegando por lá, afinal? É uma pandemia tardia, né? Assim, a China foi muito rígida, né? Porque ela foi colocada como a culpada da pandemia, né? Porque o vírus veio de lá, a origem do vírus, né? Ela se posicionou muito radical com o lockdown, né? Muito radical. E, naturalmente, a população, por mais que você tenha vacinação, ela foi pouco exposta ao vírus e está vindo agora, né? A vacina, ela está com um efeito muito de assim, a pessoa não deixa de pegar, né? Mas o quadro não fica tão complicado, né? Eu mesmo agora, há 10 dias atrás, tive Covid novamente. Teve até amigos meus... Ixi, vamos pegar. Teve até um... Não, 10 dias... Já fez dias... negativo aí, cara? Já fiz. Não, 10 dias que eu saí do isolamento. Desculpa. Então tá bom. Pô, mas teve amigo meu brincando, falando assim, pô, cara, só tem quem testa, né? Pô, assim, tu me deu um abraço muito forte ali no começo ali pra me cumprimentar, cara. Pelo amor de Deus. Vai ter o próximo podcast. É verdade. assim, eu fiquei lá 7 dias isolado, né, sem ir ao trabalho, e depois, né, lá na minha casa mesmo, meus filhos, minha mulher, ninguém pegou, então foi tudo bem. Eu tive, e a minha família sofreu muito com Covid, foi muito, talvez geneticamente tinha esse negócio, perdi tios, perdi primo, foi um negócio pesado. Mas, cara, assim, e eu mesmo cheguei a ficar hospitalizado a primeira vez que eu peguei, e dessa vez foi muito mais suave, porque eu acho que eu tinha tomado as 4 doses, e não é que eu deixei de pegar o vírus, eu peguei, mas é porque eu acho que minimizou o meu quadro, né? Minimiza a complicação. O que está acontecendo na China é que eu acho que é isso, né? As pessoas estão sendo contaminadas, obviamente agora com a vacina, né, sem muita complicação. A gente nunca sabe direito os dados de lá, que é muito guardado, né, 7 chaves, o chinês. Agora, é isso, né? Tem a reposição do Xi agora no mês que vem. Né? O mercado fica muito... Né, tem essa tese de que pode dar uma flexibilizada nesses lockdowns que ela está fazendo por agora. Né? Que seria um vetor positivo para mercados. Pode ser, assim, eu acho que vai passar também, não é uma questão que vai ficar perdurando por muito tempo essa questão de lockdown, Covid na China não, tá? Eu acho que tem uma questão muito mais complexa que envolve o Oriente e o Ocidente. Ontem até eu brinco, né? Assim, eu queria que os nossos professores do colégio fossem nossos consultores, os professores de geografia e história, que são matérias que eu adorava. Aí ontem eu tive a chance de ver o Niall, que é um professor, ele é escocês, mas leciona hoje em dia em faculdade americana, que é um historiador, tá? Inclusive com livros muito bons. E ele estava assim, cara, eu acho que vai acontecer uma segunda Guerra Fria. Tá? Na Primeira Guerra Fria, que durou 30, 40 anos no pós-guerra, você tinha a China como júnior e a Rússia como sênior, do lado do Oriente. Agora é o contrário, né? A Rússia é júnior e a China é sênior. Né? E essa questão da Ucrânia, acho que é uma derivada, né? Ele acha que, fazendo paradigma, ele acha que o negócio dos mísseis de Cuba para os Estados Unidos podem acontecer agora lá em Taiwan, entendeu? Coisas similares num espelho histórico, entendeu? Ele vê, né, a Europa pouco engajada, mesmo com um epicentro, né, da questão energética, né? Uma Alemanha botando pouco capital vis-à-vis o que os Estados Unidos têm botado em apoio à Ucrânia. Né? Então ele acha que, no final, a posição dele... É muito legal quando você vê um cara plotando mais em um prisma histórico de mais longo prazo. Né? Ele acha que vai ser uma Guerra Fria menos duradoura do que a última, porque o mundo está todo muito mais veloz. Né?
mas que ela vai existir. E aí a gente tem que ficar muito atento, né? Assim, tá tendo uma reunião né, do Putin agora que vai encontrar com o Xi, daqui no mês que vem tem o reposicionamento do Xi. Tem que ver como é que é a postura da China, né? Assim, em relação a tudo isso que tem acontecido. Né? Acho que a gente tem fortes emoções por aí também. Assim, não, o mercado chegou a acreditar que leu como positivo a Ucrânia, né, reconquistando territórios. Eu, particularmente, leio até como mais preocupado, porque, pô, assim, eu acho que o Putin não vai. Então, vou sair como perdedor aqui, agora vou botar a bandeira branca. Acho que o cara pode engrossar esse caldo mais lá, entendeu? E aí fico muito curioso com o que vai ser o posicionamento do Ocidente, né? Particularmente da Europa, tá? Sim. Porque, assim, a Europa... eu brinco lá, né? Assim, a Europa é muito... Por séculos, ela é o bonitão da parada, né? Porque, pô, realmente, né? A história da humanidade tá ali, é um continente maravilhoso pra gente visitar, todo mundo quer sempre estar lá, né? Mas, pô, a turma, né, como sociedade, é mais encostada, né? E aí, com esses desafios, né, de inflação, né, de guerra, né, como é que eles vão se posicionar? Acho que a gente tem que observar isso com muito cuidado, cara. Isso, aproveitando que você está falando sobre a Europa, eu acho que a gente pode pegar aí um outro gancho. Queria saber o que você acha sobre a manutenção da União Europeia, se a gente tiver realmente uma recessão lá, sabendo que a moeda já está desvalorizando em relação ao dólar. Até que ponto, por exemplo, se a gente tiver um desemprego, um problema de renda na Alemanha, ela vai continuar querendo pagar as contas de outras economias? Afinal, uma coisa é você, na época boa, pagar a conta da Grécia. Outra coisa é você, na época ruim, pagar uma conta de, sei lá, uma Itália, por exemplo, que é muito maior. Eu acho Até que ponto rompe essa União Europeia, aí sim poderia trazer um problema grande ali, uma queda de PIB, que eu já vi algumas projeções que saindo da União Europeia ali, uns 4% de queda pelo menos do PIB naqueles países. Eu acho que essa panela vai esquentar, cara. A gente, por exemplo, tem uma posição ainda short em euro contra dólar. Tá? Acho que essa tendência, né, que estava 1,15, 1,20, veio para 1, está na paridade, a gente segue com essa posição, tá? Obviamente, horas menor, horas maior, mas é uma posição que estruturalmente a gente vem perseguindo. Tá? Isso bate no euro, isso bate no GBP, né? A lira, a libra. Desculpa, pô, tava 1,60. Né? A lira já volta. Assim como o DRAC. Essa é com emoção, os né? escudos, as pesetas. Então, assim, a gente acha, cara, muito frágil a posição europeia nessa conjuntura. Eu também acho. Muito frágil. Então, a gente segue acreditando que o euro vai seguir desvalorizando. O pound, a mesma coisa. Tá? A gente acha que, cara... E eu tenho uma dúvida, assim, apesar de eu achar que o Brasil está muito bem posicionado no relativo aos emergentes, cara, os emergentes eles são países mais frágeis. Se essa situação mais inóspita da economia no mundo perdurar por muito tempo, inevitavelmente, cara, um ou outro emergente vai balançar o coreto. Entendeu? Eu não acho que é o Brasil, tá? Tem um vizinho nosso que vai. Eu acho que, assim... Um vizinho amigável, né? Só um ponto que você perguntou isso do zona do euro. Recentemente a gente gravou um Conversa na Novos com o Tomás Goulart, que é o nosso economista-chefe, e a Sara, justamente quando esse tema veio, assim, teve mais em voga, a gente gravou falando sobre fragmentação na zona do euro. Então acho que vale a pena ver lá. Um link aí. O que você falou foi interessante porque é o seguinte, aí eu vou traçar esse link para a gente terminar esse assunto. O finalzinho da Carta da Vista Capital, ela fala isso aí. Do lado positivo também há dúvidas importantes. No caso do continente europeu, poderia estar o mercado excessivamente pessimista com um problema que pode se mostrar temporário e que engloba alguns países mais ricos do planeta. O eventual cenário de vitória ucraniana na guerra e a solução dos problemas de energia de forma mais benigna tem que ser marcados a zero na distribuição de cenários. E aí eles terminam com uma pergunta que eu vou fazer para você. Eles falam assim, ciente da dificuldade de termos respostas precisas para as perguntas acima, permanecemos focados na busca por proteções que efetivamente tragam correlação com os nossos ativos, algo não observado no mês de agosto. Eu queria te perguntar, a pessoa que está em casa ali, de repente ela está, caramba, tanta conturbação, tanta coisa, eleição, cenário lá fora, como é que eu faço, pessoa física, eu estou ali, cara, para proteger o meu portfólio, como é que a pessoa física ela pode fazer? Você vai falar, investir nos fundos da Novos, tudo bem, mas assim, só para a gente, cara, como é que a pessoa vai fazer, compra renda fixa, enfim,
enfim, espera um pouco? Como é que é a visão de vocês para ajudar as pessoas? Ó, essa pergunta eu acho boa, porque eu acho que o técnico é bom, né? Porque acho que todo mundo já se ajustou, tá? Assim, as pessoas físicas, as empresas, os fundos. Isso que a gente está falando aqui não é uma grande novidade, que o ambiente é conturbado. E muitas vezes você vai conviver com o rally de bear market. Cara, o rally de bear market ele é matador. Ou você é bom de market time, ou você entrega as calças. Que é raríssimo ser bom de market time. Porque assim, o Muito rally bom. de bear market, cara, pô, quando ele vem, ele machuca. Né? Porque fica todo mundo pessimista, você cria uma conjuntura técnica, né, para o mercado positivo e ele sobe 15%, 20%. Uma bolsa, por exemplo, um índice de bolsa, por exemplo. Então, assim, acho que tem que ficar atento a isso. Eu acho que a conjuntura é muito ruim. Tá? Eu acho que vale, né, ser mais conservador nas alocações, respondendo a sua pergunta. Buscar instrumentos, se quiser risco de mercado, né, instrumentos com menos risco. Acho que não é hora de pensar em alavancagem. Tá? Pô, acho que raramente tem que se pensar em alavancagem, mas pô, a alavancagem é um negócio que nesse momento não deve ser usado de forma alguma com o que está acontecendo no mundo. O fundo acabou de quebrar ali, né? Do TT global do sobrinho do Armino Fraga ali, não vê? Enfim, acho que tem que ter controle de risco, tá? Tem que ter disciplina. Tá? Às vezes, não estou falando para você não testar apostas positivas. A gente mesmo na Novos vira e mexe, às vezes testa, tá? Mas com disciplina de risco. Tá? Eu acho que a conjuntura... E aí tem que buscar os instrumentos, assim, você brincou, né? Investe nos fundos de novos. Acho que a classe de fundo de multimercado, eu acho que é uma boa classe, tá? Assim, porque é uma classe que tenta operar esse market time, que é tão difícil, então está muito profissionalmente atento em cima ao que tem acontecido. Eu acho que é um instrumento, eu acho que o primeiro vetor para a melhora do mercado, quando ele houver, ele vai vir por uma inflação de melhor qualidade, uma inflação mais amena, e, consequentemente, isso vai respingar em decisão de política monetária. Então, como é que você opera isso? Cara, multimercado é um bom instrumento. Ou um cara que é um investidor profissional que sabe operar DI, né, e está ligado ali para poder operar isso, ou o multimercado nessa primeira... Né, porque aí o resto é derivada. Né? Assim, primeiro a inflação vai melhorar, os bancos centrais, né, ou o mercado vai projetar ciclos de queda de juros depois que parar, né, e aí isso vai respingar na parte de bolsa. Né? Então, assim, essa primeira derivada... Cara, eu acho o fundo multimercado um excelente instrumento. Né? Para quem topa um multimercado com mais vol, né, você citou aí casas espetaculares, tipo a Vista, a Mar. Né? Cara, se o cara aguenta ali um pouco mais de balanço, porra, a turma é fera. Eles são muito bons nisso. Se quiser um produto com menos risco, um produto de entrada, né, vai para um multimercado de mais low vol. Né? O 120 do CDI, 140 do CDI, né, com CDI A2 é ruim. Né, A2 é ruim, né? Porque você tem 2, dou 140 CDI, pô, dou 3, nem 3 eu dou. Né? Com quase 14%. Cara, com mais de 10 de juros é bom, cara. Pô, né? Se fosse 14, se você acerta, vai dar 18, 20% no ano, tá bom. O cara que quer buscar 25, 30, tem. O cara que quer buscar 40, 50, tem também. Assim, eu acho uma boa classe, tá? O cara que aguenta mais ainda o tranco, né, que eu acho que ainda pode balançar, acho que dá para ter, né? Vai fazendo a bolsa para baixo aí. A bolsa aqui tá barata, cara. Assim, acho que a bolsa lá fora pode cair um pouco mais, tá? Acho que pode cair um pouco mais, tá? Mas acho que a bolsa aqui, se ela cair, acho que é buy opportunity. A gente tem olhado assim, a gente zerou a Bolsa Brasil, taticamente, mas pô, só por achar que vai comprar a preço melhor, tá? Se ela for andando, a gente vai correr atrás do rabo aqui e vai comprar. Tá? Excelente. Falando dos fundos da casa, que se você quiser... Falou no começo rapidinho, se quiser falar mais um pouquinho agora, o Novos Macro, que rendeu 175 do CDI desde o início, né? O institucional 122. O Novos Renda Fixa, que a gente recebe pergunta toda semana, 200% do CDI, com liquidez em D4 ali, né? Para Previdência. Enfim, se quiser falar um pouquinho sobre os fundos, como é que o investidor pode se proteger através dos fundos da Novos para você? Eu acho que assim, esse jogo de, né, aumenta, diminui, onde eu acho que os fundos da Novos são uma excelente opção. Tá? Para quem não quer ter coisa tão arriscada assim, cara, o Novos Institucional, ele é um produto que a gente tem, a Ambima permitiu trazer o histórico do produto. Esse produto, tem desde 2004, né, Mário? Então o produto tem um longuíssimo histórico, tá? É um histórico que passa por preservação de principal, tá? Ele nesses anos todos, né, mais de 15 anos, ele deve ter tido uns 4 ou 5 meses de cota negativa no máximo. E esses meses aconteceram,
né, quando o juros estava muito baixo, porque ele tem balanço de mercado, mas ele passa muito por preservação de principal. A gente pilota ele na ponta dos dedos. Tá? Ele é um produto que é isso, que o objetivo dele é entregar 120 do CDI, que é o que ele entrega em todas as janelas. Tá? Ele entrega desde o início, ele entrega em 36, em 24, em 12, e esse ano está entregando um pouco mais porque a gente está fazendo um ano bom. Tá? Então, assim, eu acho que é um produto, é D1 para resgate. Então tem muita caixa de empresa, tem muita empresa que opera, muita pessoa que opera a bolsa, que bota porque casa com a liquidação de bolsa que é D2. Né? Então, produto que tem captado recentemente tem um apelo legal. Tá? O renda fixa está chamando muita atenção. O renda fixa a gente não comercializava ele. Tá? Ele foi criado... Eu queria aproveitar até fazer uma pergunta. O que leva a pessoa a alocar no macro dando 175% de CDI ao invés da renda fixa dando 200%? O nosso dinheiro está no macro. Assim, mas você está olhando em retrospectiva, né? Se você eu estou fazendo a pergunta que a pessoa física faria. Perfeito. Eles são matriciais, tá? Então, assim, se a gente acertar, todos vão bem. Se a gente errar, todos vão... É a mesma carteira. Tá? Numa matriz automática de distribuição ali de alocação. Tá? Por preço médio, sempre igual. E, obviamente, respeitando só os orçamentos de risco que cada um dos fundos tem. Tá? O nosso fundo está no macro porque é um produto mais agressivo e que eu acho que a gente vai acertar. Igual a gente vem acertando, não só nesses 4 anos de novos, mas nos 24 anos, 25 anos de mercado que a gente tem. Tá? Mas, naturalmente, o meu dinheiro para pagar a conta, eu boto no D1, que é um institucional. Tá? O renda fixa, ele é um produto que a gente não comercializava ele. Por isso que eu acho que ele está muito em voga. Assim. Ele foi uma demanda de um cliente grande nosso que exigiu uma exclusividade de 3 anos. Tá? Esse cliente aplicou na gente em outras 5 ou 6 casas no mesmo tempo, cota 1, tudo junto. Tá? E esse produto, quando você bota ali no peer group dele, ele está primeiro em todas as janelas. Acho que foi um trabalho muito bem feito. Tá? Ele é um produto para a classe de renda fixa. Tá? Mas que tem risco de mercado. Isso eu acho muito importante. Ele não é um produto de crédito que vai rodar reloginho e que vai cair quando tiver um default. Ele vai ter os seus balançozinhos. Já teve drawdown de 3, 4%. Acho que 2 ou 3 vezes, eu acho. Ele balança. Tá? Sim. Ele tem risco de mercado. Sim. Tá? Mas ele é um produto que roda com 3 de vol, cara. 2,5, 3 de vol. Não é tanto risco assim. Entendeu? É um produto bem líquido. D3 com D4, cotiza D3, liquida D4. E ele espelha na classe de renda fixa no Brasil e lá fora, a nossa cabeça macro da Novos. Entendeu? Só que a gente só usa instrumento de renda fixa ali. Né? Então, o que a gente opera nele? Se a gente acha que a inflação vai ser maior ou menor, a gente monta a posição. Juros, né, de política monetária, que tem mais a ver com a parte curta da curva. Né? A parte mais longa, que tem mais a ver com, né, credibilidade fiscal. A gente também opera, eventualmente, uma arbitragem, né, que a gente vê de um vértice contra o outro no jogo relativo. Né? A gente faz isso aqui no Brasil, né, com uma equipe econômica super premiada. A turma projeta inflação bem aí há mais de 15 anos. Se você pegar todos os rankings ali de top 5, cara, desde que a Novos tem 4 anos, foi 39 vezes premiado. Então, assim, está sempre ali nas cabeças de projeção de inflação, de Selic e de câmbio. Então, turma muito boa, né, que espelha, né, as nossas posições em cima disso. Tá? E lá fora também. Assim, acho que a gente tem esse ano, por exemplo, muito do resultado veio lá de fora. Foi muito bacana, assim, porque era uma caixinha que a gente era cobrado, né, por ter, né, mais risco, mais massa crítica ali de resultado. E esse ano foi muito lá fora, assim, muito lá fora. Assim, o resultado, o que deixa a gente extremamente feliz. Excelente. A única coisa que a gente queria, para terminar, já que está chegando perto do final, é o seguinte... A gente sabe que a Novos é uma gestora nova e que está fazendo um trabalho muito grande na parte de marketing. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do marketing da Novos, que algumas gestoras não fazem isso ou deixam isso em segundo plano. Queria que você falasse um pouquinho da importância disso, como é que as pessoas fazem para encontrar a Novos. E qual é a importância disso? A Mari está aqui, que veio com o Galindo. Eu não quis falar da Mari. Fala pra gente, ela que cuida dessa parte. Para quem está no Spotify não vai conseguir ver, mas no YouTube vai conseguir ver. Chega aí, Mari, para falar um pouco da importância das redes sociais. Acabou. Chega mais, pô. Chega mais.
Largou o copo ali na estante e vem. Pode dar para ir, Vitor. Tranquilo. Senta no meu lugar, Mário. Olha, Você. olha. Senta lá, fala um pouco dessa parte aqui, a especialidade dela. A gente fala na carteira Z, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então ela que vai falar essa parte aí pra gente. Se depender do Galindo ali pra parte de rede social, Já era, né? fora, né? Então, O que assim, é importante? a Novos foi muito pioneira ao desenvolver esse trabalho de comunicação, né? A gente começou lá no começo de 2019. E aí a gente via que a frente de assessoria estava crescendo muito, já se tornava muito difícil você acessar toda a ponta final. E aí a gente pensou numa forma de conseguir facilitar essa comunicação, né? E aí a Novos, desde que ela foi fundada, a nossa ideia foi sempre ser muito transparente e ser muito acessível. Então a gente queria gerar realmente a sensação de proximidade com o cliente final. Então a gente acabou usando essa ferramenta de rede social para isso, né? Sim, a gente não queria entrar só para aparecer, vou só fazer uns posts ali só para ter uma presença nas redes. A gente queria de fato passar conteúdo. E a gente desenvolveu várias frentes, né? Então a gente desenvolveu um podcast semanal que a gente fala ali, toda sexta-feira à noite a gente libera, fala, cara, isso que aconteceu na semana no cenário internacional, em Brasil, e os mercados responderam dessa forma, E né? tá onde esse podcast? No Spotify? Todas as plataformas de streaming. Tá. Spotify, YouTube, Apple, vocês liberam Deezer. também. No YouTube a gente não bota o podcast. O podcast vai só nessas redes. Mas a gente também tem um canal no YouTube. Então, um outro quadro muito importante ali para o nosso dia a dia é o nosso report mensal. Então, todo começo de mês bom, mês ruim, independente do que estiver acontecendo, a gente faz uma prestação de contas. A gente tem um call mensal que é um pouco mais extenso, né, mais comum no mercado. E aí a gente desenvolveu esse report porque a gente sabe que a quantidade de conteúdo é excessiva e, às vezes, faz muito sentido você consumir um conteúdo rápido, né? Esse reporte a pessoa tem que se cadastrar. Não, a gente bota no YouTube. Bota. E a gente replica em todas as nossas redes, né? A gente tem ali Telegram, LinkedIn, É isso que eu ia Instagram. perguntar. Telegram, LinkedIn, Instagram. Isso. Aí o canal no YouTube para os vídeos e as plataformas de streaming, né? Mas plataformas todos de esses streaming. conteúdos a gente replica ali nas outras redes para todo mundo acessar. Tudo chama Novos Capital. Tudo chama Novos Capital, é fácil de encontrar. E aí nesse report a gente fala justamente isso, o que aconteceu no mês, né? O que a gente teve de indicador, o que foi importante, como é que o mercado movimentou, como é que as nossas posições andaram e o que a gente está esperando para frente, né? E então a gente tem alguns outros quadros também para conseguir desenvolver todas as frentes que a gente quer, né? A gente fala um pouco ali de bolsa, fala um pouco ali de cenários mais específicos, então às vezes a gente chama alguém de fora para conversar, então algum consultor externo para falar de um tema mais pontual. A gente procura utilizar as redes sociais como uma ferramenta de realmente gerar proximidade com o cliente final, né? E cenário, você acha que isso... Quando uma gestora ela tem muito tempo de mercado, 10, 15 anos, às vezes um fundo de ações, eles dizem que poucas gestoras que fazem isso, a linha é muito passivo. Vocês têm histórico de 4 anos e praticamente, não linear, mas com poucas quedas. A linha passivo realmente, a galera não resgata, o pessoal realmente se sente esse feedback da galera. É isso? Assim, eu falei que a gente começou pensando muito na assessoria, né? E assim, isso se estendeu para todas as nossas classes passivas. Então, locador, clientes que são bem técnicos, todos eles consomem conteúdo de alguma forma. E aí a gente sente que isso gera um conforto. Então, às vezes, você vai ter um mês ali negativo. Cara, teve um mês de rentabilidade ruim no fundo. Às vezes o cara não precisa nem entrar em contato, entrar em desespero. Às vezes ele vai acessar ali o canal no YouTube e ele vai entender, cara, o que eles estavam pensando, por que eles perderam dinheiro. Então, de fato, a gente quer ficar alinhado ali com a ponta final, né? A gente quer gerar essa facilidade para o nosso cliente final. Às vezes nem o assessor, às vezes o cliente dele. Então, o cliente foi lá, deu um questionamento para ele acompanha várias casas, ele envia um conteúdo da própria Novos, o cliente sente que conhece a casa, entende quem é que compõe a equipe. Então a gente vê esses benefícios, né? Excelente. Melhor a gente encerrar que você já pegou o Covid. Já peguei Covid. Obrigado, Mari, valeu. Volta aí o Galindo para falar as perguntas finais aqui. E, a gente não... Fala, né? Não, e também para dizer que, cara, ainda bem que você começou que a Mari, ela fala melhor que você. Muito melhor. Eu tinha certeza disso, ela ficou com vergonha. Mais desenrolado. Mais enrolado. E falar em falar melhor, ou falar bem, ou falar mal, independente de qualquer coisa. Cara, O conteúdo foi show. Foi uma aula que você deu, excelente. E, inclusive, eu queria perguntar para você quem que você gostaria de ver aqui no Zecast com a gente, trocando essa ideia maneira. Na Orla Carioca aqui. Eu acho que tem pessoas boas, assim. A gente é de uma escola, tá? Desde a Asset lá do Pactual, que a gente trabalhou muitos anos, que é a escola do Jacuski, tá? Da JGP. Pô, ele é um grande exemplo de gestor pra gente, né? Um gestor que tem muita disciplina de risco
e que entrega resultados de longo prazo. Ele eu acho um cara fora da curva. Há muitos anos, uma longa estrada, então já passou por muita coisa. Um cara aprovado, né? Mas cabelo branco. Que acho que tem. E da nova geração, que eu acho muito importante, por exemplo, teve um painel outro dia que participou o Rogério Xavier, o Stuberg, que são grandes referências da nossa indústria, né? E participou o Landau da Vista, né? Legal. Que é da nova geração, um grande destaque da nova geração, um cara super inteligente que está entregando muito resultado consistente nos vários últimos anos. E tem a gente falou aqui também do pessoal da Mar, que a gente admira muito, né? É um pessoal, né, muito próximo a gente, né, que trabalhou conosco, né? Cara que faz um trabalho muito diferenciado lá, uma equipe de primeira qualidade. Acho que eles têm 4 anos também, a Mar também, se não me engano, desde 2018, né? Por aí, 2018, 2019. Eu acho que eles têm um posicionamento muito bacana enquanto casa. E, pô, eu acho que isso aí são os futuros da indústria, entendeu? Naturalmente, a turma mais velha, o tempo vai passando, né? E tem que chegar essa nova geração aí, né? E aí eu acho que os outliers da nova geração, na classe de multimercado, macro, né? Que é o que a gente faz, eu acho que essa turma aí da Mar, da Vista, se destacam bastante. Boa, excelente. Fala pra gente então agora, para terminar, vamos chamar a galera aqui então. O que você indica pra galera, de repente, de livro ou de série, sei lá? Fala pra a galera, tá no fim de semana aí, cara, o que eu vou assistir, o que o Galindo falou pra gente aí? Eu acho que tem um livro muito interessante, assim, que até coloquei lá nos nossos recomendações da Novos, Prisioneiros da Geografia. Nesse momento que a gente está vivendo, eu recomendo essa leitura. Assim, e um outro que eu também coloquei, é um livro, né, de um barco francês que foi campeão, né, da Volta ao Mundo, que é o Espírito de Equipe. Tá? Eu acho que assim, o que a gente faz, a gente sempre fala isso desde o início da Novos, né? Assim, a gestão é feito de pessoas. E, cara, pessoas passam por diferentes momentos na vida, né? Passam por momentos delicados, né, na vida, né, com perda de alguém, com, né, questões psicológicas. Então, eu acho que você ter um time faz muita diferença. Tá? Eu não acredito em personificação. Tá? A gente não acredita nisso. One Man Show, nem pensar. Porque eu acho que assim, o One Man Show, o cara pode ser espetacular, realmente pode ser. Mas se, ele inevitavelmente, cara, eu brinco, né? Assim, quando você faz 10 anos, depois 20, depois 30 anos de carreira, vão ter uns 2 ou 3 ali que vai ser ruim, né? E quando é o One Man Show, o negócio como um todo fica muito dependente de um determinado cidadão. Portugal nunca ganhou uma Copa, né? Isso aí. Entendeu? Então, assim, você ter pessoas complementares que pensam diferente lá, a gente é muito preocupado em contratação com isso. Cara, a gente obviamente tenta sempre contratar gente mais inteligente que a gente, né? Que vai puxando o sarrafo e vai ajudando mais. Mas vamos contratar gente diferente, né? Com skills complementares, né? Com perfis complementares de outras gerações. As coisas vão mudando. Outro dia eu estava vendo um grande gestor americano de hedge fund. Nos Estados Unidos essa indústria tem mais tempo. Então, o cara falou assim, cara, sabe um negócio bacana? Assim, há 15 anos atrás eu tinha uma ideia. Aí eu pensava 2 dias nessa ideia. E depois do segundo, terceiro dia eu pedia para os analistas, economistas estudarem essa ideia. Os caras estudavam 15 dias sobre essa ideia. E aí a gente via se era legal ou não, implementava ou não no fundo. Ele falou, cara, hoje em dia, como tanta informação, tanta velocidade, tanta digestão de dados, ele falou, cara, eu tive a ideia, eu já coloco no fundo. Pequeno. Sim. Aí, usei uma isca ali. Galera, vamos estudar? Se todo mundo estudar e achar que, tem uma convicção, que vale a pena aumentar, a gente aumenta. Entendeu? Porque senão a gente perde a toada. Sim. Eu falei, cara, eu fico aqui pensando em 30 segundos, já tem alguém que teve a mesma ideia. Porque o fundo quant fala contra um fundo macro, um fundo quantitativo, por exemplo, ele fala, não, enquanto então, pessoal, enquanto o pessoal está pensando, está tendo reunião, os robôs aqui já tomam uma decisão aqui, já estou comprado em dólar, vendido em euro e tal. Essa é uma crítica, né? Não, então, a gente tem uma pessoa no time, né, de pesquisa, que é o Marcelo, né? Além dos economistas e analistas de empresas, a gente tem um cara quant, né, que é um engenheiro de dados, cara, que o cara faz isso, né? O cara cria ferramentas para a empresa inteira ter mais agilidade, né, ter mais velocidade na digestão dos dados, né, e que faz muito filtro para a gente, porque é tanta informação que o que realmente importa, né, onde a gente realmente tem que olhar. Senão fica olhando tudo e não consegue desenhar, né, um histograma do negócio. Então, assim, cara, tem que se adaptar claramente, né, a gente fazer gestão é diferente de quando a gente começou há mais de 20 anos atrás.
né? São novos tempos, a gente tem que se adaptar a isso, né? E é importante ter pessoas diferentes, olhar como time, né? E é isso. Boa, Galindo. Eu queria que você no final agora falasse pra gente as palavras finais aí, fizesse os agradecimentos aí pra mãe, vó e padrinho. Não, eu queria agradecer muito de verdade a oportunidade. Acho que como a Mari Achei que colocou... ele ia fazer igual a Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Tá velho, hein? Eu queria agradecer. Assim, eu acho que esse trabalho É da tua época também. de catequese, de educação financeira, né? Eu estava na UFRJ agora, antes da gente vir para cá, né? Com a turma da engenharia, né? Num bate-papo lá com eles. Eu falei, cara, antigamente só tinha acesso a produtos de qualidade quem tinha muito dinheiro, né? Pô, com esse trabalho que está sendo feito nos últimos 10, 15 anos, cara, o mesmo produto que uma grande família muito rica tem acesso ao mesmo produto que o cara que quer investir 500 mil reais. Pô, 500 mil reais, 2 mil reais, ele investe no mesmo produto. 500 mil reais não. Eu falei 500, vírgula mil. Então assim, cara, isso é incrível. Como assim você não tem 500 mil reais para investir agora? 500 mil reais. Então assim, cara, eu acho que isso é incrível, isso é muito trabalho que vocês fazem na ponta, né? A gente tem que se adaptar a isso mesmo, tem que estar próximo aos clientes, dando satisfação, né? Dando segurança, né? No final das contas a gente está cuidando do dinheiro das pessoas. Cara, ganhar dinheiro é difícil para burro, às vezes é uma luta de vida. Pô, então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que ter. E no nosso caso, cara, é um trabalho que a gente é muito feliz fazendo, é privilegiado de poder ter montado a gestora ali com 40, 45, 50 anos. Cara, que a gente vai trabalhar mais 30 anos aí para gerar resultado. E é isso aí, estamos no início dessa estrada. Excelente. Boa. Obrigado, Daniel. Valeu. Obrigado, Rafael Zattar. É esse, quero saber quando é que você vai tirar esse boné. Porque, daqui a pouquinho. Todo o Zcast agora é de boné. Então, Não, daqui a pouquinho eu vou exibir Explica minhas depois. madeixas novas. Faz o Z aqui, ó. Fazer o Um Z. sobrinho meu tá. Muito obrigado, galera. Valeu, Esse foi o episódio 4 do Zcast. Até a próxima. Valeu.